Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, você que nos acompanha nesta live do CEPAC, o Serviço Pastoral da Comunicação. Nós estamos começando mais um momento formativo aqui, então boas-vindas a você que está chegando, já estou vendo aqui o Ricardo Gomes e outras pessoas que estão entrando. Nós estamos, então, bem começando nos caminhos da comunicação, passo a passo, a nossa comunicação no dia a dia. Boa tarde, o Celso Tomba também, nosso aluno aqui do curso de especialização, todos amantes do rádio, amantes da comunicação, muita gente, a Vânia Sagreste, olha, de Castanhal a Campos, no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, com o Ives aqui, Dantas, e assim nós vamos caminhando e acolhendo você que vem chegando. Então, começando agora, eu sou irmã Helena Coraz, aqui da equipe do CEPAC, vou dialogar hoje com o Afrânio Vanderlei Cruz, o Afrânio, conhecido de muitos de vocês, ele é radialista, jornalista, e nós vamos falar hoje desse tema, mudanças na comunicação radiofônica, como o rádio está mudando. Então, boas-vindas também a Estela Lopes, que está chegando aí, feliz por estar conosco, e nós felizes por estarmos com vocês, né? Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar, e vocês podem participar aí no chat. Naturalmente, nós vamos fazer algumas colocações, algumas provocações. Hoje o Afrânio é a nossa fonte de informação. Então, Afrânio, obrigada por estar aqui conosco, dedicar esta hora aqui para o CEPAC, você que trabalha conosco há tanto tempo aqui nos cursos que a gente faz. Irmã, eu que agradeço o convite, essa oportunidade, a gente estar conversando, falando um pouquinho sobre o rádio, que é uma paixão para mim, e trazendo, né, um pouco da minha experiência nesse momento aqui. Continuamos dando as boas-vindas a quem vem chegando, a Dilce Xavier, lá de Belo Horizonte, Charles Nascimento, do Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, Ceará, desculpe se eu não vejo bem aqui, depois a Maria Inês Vacari, muito bem-vindos vocês todos, a Tânia Soares de Jesus, boas-vindas a todos. Então, Afrânio Vanderlei, que está conosco hoje, ele é um radialista de longa data, não vou dizer quanto tempo, mas é bastante tempo que ele está aqui com as Paulinas, colaborando no CEPAC. Quando eu o conheci, na primeira vez ele trabalhava na Rádio Gazeta, né? Depois passou por grandes emissoras jornalísticas, depois ele pode falar um pouco mais, com grandes personalidades. Então, e hoje ele também continua prestando serviço aí em algumas emissoras, e também dirige uma web rádio. Eu não posso não dar as boas-vindas para quem está chegando, Afrânio. A Tânia, a Joana da Silva, que vem lá de Belém, o José Marcos Medeiros Dantas, do nosso aluno aqui do Rio Grande do Norte, a Célia Ricoldi. Então, Afrânio, o Afrânio, sobretudo, contribui aqui muito no laboratório do curso de especialização, que nós fizemos agora em janeiro. Foi um desafio fazermos este curso remoto, né? O laboratório de rádio e podcast remoto. Depois, também na formação do ITESP, dos alunos, dos seminaristas, né?
e também outros cursos livres, e a gente está aí sonhando e pensando em alguns outros cursos remotos que a gente depois, então, comunica para vocês. Débora Borges, Wettenberg, o Gucci, muito bom, bem-vindo, muito bem-vindos a todos vocês, e depois vocês podem fazer suas contribuições e perguntas que a irmã Gisele, que está na transmissão, vai colocando para nós. Então, vamos começar conversando, então. Afrânio, você que tem longa data, todos nós começamos no rádio analógico, então, aquela gravação da fitinha, eu falei que eu tive vontade de trazer a fita aqui para mostrar como é que a gente gravava antes, né? Hoje é tudo digital. Quais são as principais mudanças? Então, irmã... Alternativos que são o podcast e a web rádio, mas fique à vontade, então. O rádio mudou muito com o advento da internet, né? Eu, como a senhora falou, eu venho de um rádio analógico, de um rádio de fita, né? Além dessa fita cassete, eu me lembro que as edições eram feitas naquelas fitas de rolo com Gillette e Sprays, né? Os mais antigos que trabalham e tudo vão se lembrar. Os mais novos nem sabem o que é isso. Mas aliás, nós tínhamos aqui no estúdio do CEPAC esta técnica do rolo, depois que a gente mudou para o MD, lembra? Era o que a gente chamava de edição linear, né? Então, eu sempre dou o exemplo da fita cassete. A fita cassete, você queria ouvir uma música, por exemplo, ela estava na 10ª, você tinha que correr toda a fita até chegar naquela música que você queria ouvir. A grande revolução do rádio, quando ele parte para o digital, e principalmente na questão da edição, foi justamente a edição não linear. Foram os primeiros programas, os primeiros softwares que apareceram, que possibilitaram você fazer essa edição como se fosse um CD, né? Ou seja, o CD você não precisa correr, você está tocando a primeira faixa, quer ouvir a última, você só coloca lá na última, automaticamente ele já vai. A edição não linear também é isso, onde você colocar o cursor, você acaba fazendo a edição. Esse foi o grande avanço, né? Assim, em termos técnicos, para o rádio, né? E foi uma dificuldade para a gente, para mim e para outros companheiros, né? Porque o digital e a internet ela chegou muito rapidamente. E essa transformação foi difícil mesmo, né? A gente que veio de analógico teve que, de repente, se adaptar a esses formatos de edição, de produção. Né, irmã? Isso. E principalmente, assim, quais seriam, digamos, no modo de produção, né? Porque quem só ouve o rádio, tem muita gente aqui que é produtor, que eu estou vendo que está acompanhando aqui, e vou citar mais gente aqui, o Pepe Mármol, muito obrigada por nos acompanhar, ele está nos assistindo de Quito, no Equador, assessor de comunicação da Signes da América Latina e Caribe, então, muito obrigada. A Francilma, lá de Manaus, né? Boa tarde, também da Rádio Rio Mar. Então, tem muita gente aqui que é produtor também, mas quais são os principais desafios ali no jeito de produzir mesmo, né? Na verdade, contextualizar um pouquinho o surgimento das rádios digitais, né, que são as web rádios que a gente conhece, praticamente por volta de 2010, começaram a surgir as primeiras rádios digitais, as primeiras rádios web. Era uma coisa muito incipiente, né? A gente não pode esquecer que no nosso país a comunicação ela sempre teve o monopólio. Poucas famílias detinham o monopólio da comunicação. Ou seja, eram pessoas que produziam e geravam conteúdo. E a gente ficava à mercê de ouvir aquele conteúdo, só aquele conteúdo que era produzido por esse monopólio, e na hora que eles queriam. Então, assim que se fez a comunicação. A internet, quando surgiu o advento, ela meio que, na minha opinião, ela democratizou isso, porque ela possibilitou que as pessoas pudessem ter o canal delas também, começar a gerar e produzir esse conteúdo. Então, esse foi o grande tsunami para a comunicação, né, que a internet trouxe. Essa forma de você agora ter condições, ferramentas para produzir o seu próprio conteúdo, para colocar na rede e passar aquilo que você está imaginando, aquilo que você está pensando, suas ideias,
suas opiniões para as pessoas, e o mais importante disso daí, não mais num determinado horário. As pessoas começaram a ter aquela liberdade de receber aquele conteúdo em qualquer horário que fosse melhor para ela. Então, isso foi a grande quebra de barreira, a grande quebra de paradigma que a internet trouxe para o rádio. Então, o rádio ele teve que se reformular mesmo, esse pensamento. Hoje eu até digo que tem muitas pessoas que ainda pensam no rádio, no rádio digital com a cabeça analógica, aí não funciona. Você tem que pensar o rádio digital com cabeça digital também. Eu sei que, no meu caso, é mais difícil, né? Agora, para o pessoal mais novo, que é essa geração que também veio junto com a internet, é mais fácil para elas assimilarem esse conceito. Mas as rádios também, as grandes emissoras, elas se reinventaram, né? Não só as rádios comerciais, mas as próprias rádios católicas, né? Hoje, muitas transmitem também com imagem. Nós estávamos falando, né? Não é muito familiar, a gente gosta de ficar mais à vontade, né? No rádio, hoje, a imagem também faz parte, além do modo de produção, né? Hoje não tem como, irmã, com o advento da multimídia que a internet proporcionou, hoje não tem como você só ficar numa linguagem, né? Então, antigamente, eu até brinco, mas o rádio analógico, antigamente, tinha setorizado, então tinha a televisão, tinha o rádio, tinha o jornal, revista, tudo no seu local, tá? E cada um com sua linguagem, e o profissional, ele trabalhava em cada setor. Com a internet e com a multimídia, isso também foi quebrado. Hoje, o profissional, as empresas de comunicação, elas são portais, elas têm que ser multimídia, elas trabalham com todas as linguagens. Então, é isso que eu falo. Eu tenho uma web rádio, eu sou diretor de uma web rádio, mas eu não posso pensar só no rádio. Eu tenho que pensar que aquela web rádio ela está atrelada a um site, então eu preciso saber um pouco de web design, atrelada às redes sociais, então eu preciso saber um pouco dessas mídias sociais, atrelada à imagem, ao vídeo, né? E ao hipertexto, ao texto. Então, tudo isso faz com que eu seja um multimídia, não tem como. Então, hoje o profissional ele tem que ser essa questão da multimídia. E na produção, isso também. Quando você produz algo hoje, você tem que estar antenado com tudo isso. Não adianta você só produzir uma coisa pensando numa determinada plataforma. Você tem que pensar também que aquilo vai ser pulverizado. Exato. Você está assim, o seu áudio parou um pouquinho, mas nós falamos de web rádio e rádio na web. Acho que é bom fazer essa diferença, né? Sim, por exemplo, as rádios transmitem. Quando eu falei um pouquinho do advento das web rádios, que começou em 2010, incipiente e tudo, e eu coloquei o meu canal em 2012. Teve uma fase experimental, depois ele começou a funcionar como é hoje, em 2013. Então, e nesse período era muito incipiente ainda, poucas pessoas faziam web rádio, né? E eu, dentro dessa minha trajetória, eu classifico as web rádios, as rádios digitais, Ivan, em 4 categorias, para a gente ter uma noção de como é que funciona. A primeira categoria são as rádios convencionais, as rádios comerciais, que tiveram que ir necessariamente para o digital. Então, você pega todas as grandes emissoras, as grandes rádios, e elas foram para o digital. Agora, claro que essa mudança, elas se beneficiaram no sentido de que ela já tinha uma infraestrutura física de pessoas, né, um nome, uma marca, tá? Que foi muito fácil, ela só pegou o carrinho que ela estava no convencional e passou para o digital. Então, essa é a primeira, e não tem como a gente competir com essas grandes estruturas, organizações de comunicação. Em segundo plano, tem aquelas emissoras, aquelas rádios web, mantidas por empresas, fundações, por exemplo. Então, são rádios corporativas, que elas também têm uma estrutura, elas dão uma estrutura para essas web rádios funcionarem adequadamente. E aí a gente pode citar vários exemplos, né?
como o Bradesco, rádio ligada a empresas, né? Natura, Porto Seguro, que já tem uma estrutura formada. Em terceiro lugar, eu coloco o meu canal, a minha emissora, e outras também, que são emissoras que advêm de profissionais com uma grande experiência, apaixonados pelo veículo, e que eles colocaram com um objetivo e focado em levar um conteúdo para um determinado público, gerar e produzir um conteúdo para um determinado público. E aí se enquadra a radiobarucafm.com também. E no quarto, que é o mais prejudicial, irmã, a gente também não pode esquecer que as rádios digitais, as web rádios, elas partem do princípio de ser uma rádio física. Qualquer um pode ter. Qualquer pessoa pode colocar uma rádio web, tá? E isso dificulta demais, porque tem pessoas que, infelizmente, a gente até brinca, mas é verdade, brinca de fazer rádio. Coloca lá o seu canal e começa a produzir, começa a fazer as coisas, mas muito mais, assim, descompromissado, não tem um compromisso como profissional de comunicação e como um canal de comunicação, né? Então, tem um grupo de amigos que gosta de tocar jazz, ele forma, coloca uma web rádio para tocar esse gênero, aí, de repente, alguém fala para ele, olha, mas jazz não tá, essa sua rádio não dá, e tudo, muda para outro gênero, e ele vai e muda completamente. Então, aí, o mercado não absorve. Quando eu falo o mercado, são as pessoas, o público, ele não consegue trazer fidelidade para aquela emissora, que é fundamental. E a publicidade, o mercado publicitário, infelizmente, eles ainda veem a web rádio como uma rádio física, que não tem muita, sabe, que não, quando é a terceira, as pessoas que não estão no primeiro, no segundo degrau, no terceiro degrau, o nosso desafio é mostrar para o mercado que o nosso trabalho é sério. Então, podemos continuar falando. Tem uma pergunta aqui do Pepe Marmol para você. Faz sentido ter rádio na modalidade tradicional, quando na atualidade uma grande maioria da população fica dependente, mais conectado às redes sociais, às lives? Qual é a sua opinião aí? Não, como você vê? Vale a pena ainda, obviamente, porque a gente não pode esquecer que o grande problema ainda das rádios digitais, das web rádios, é a questão da internet. A gente, infelizmente, ainda não tem um serviço de internet que possa possibilitar. E também aquela questão do rádio no carro. Então, no nosso país, fica muito difícil você ouvir uma rádio digital, uma web rádio no carro. Você precisa ter um bom pacote de internet, precisa ter, porque infelizmente ainda não tem, né? A gente ainda não tem, já tem carros, algumas montadoras já têm esses carros, em outros países já funciona, só que aqui, infelizmente, devido ao nosso serviço ainda, de internet, de banda larga, não propicia isso. Então, o rádio o carro continua sendo ainda uma fonte de informação. É válido também. E outra questão também, né? O nosso país é continental, existem muitas diferenças, a gente não pode esquecer disso. Existem muitas diferenças regionais. Tem pessoas que ainda não têm acesso ainda à internet. Tem lugares que não têm ainda aquele acesso que deveria ter à internet. E isso, ela ainda continua com o rádio convencional, ou com o rádio normal, né, irmã? Então, eu acho que, de fato, é uma das... obrigado da pergunta, Pepe. E também quero dar as boas-vindas ao Luiz Fernando Miguel, que é um educomunicador, que está nos acompanhando, a Janina Andrade, gosto muito das rádios não digitais. Eu acho que o grande desafio hoje para a comunicação é que tudo se torna muito complexo. Enquanto nós temos muita gente no digital, mas nem sempre disponível, então você tem momentos que você liga o rádio tradicional, tem momento que você escuta no computador, tem hora que você escuta lá na cozinha ou no quarto, no seu rádio mesmo, aí depois você, né? Então, nós... Sim, e tem a questão, né, irmã, também tem pessoas que têm certas dificuldades de trabalhar nessa plataforma digital ainda. E a minha preocupação também, quando eu falo em rádio digital, em web rádio, internet,
é sempre ter aquela preocupação de não excluir pessoas, né? Sim. Usando a inclusão digital, mas, ao mesmo tempo, não excluir pessoas. Tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de, sabe, de mexer no celular, de trabalhar com plataformas, com isso, e são pessoas que têm que receber conteúdo, que querem ser informadas, que querem ser entretidas, então a gente não pode esquecer também. É claro que essas pessoas, hoje em dia, a gente percebe que elas estão cada vez mais evoluindo e aprendendo a usar essas ferramentas, mas a gente está num processo evolutivo, né, ainda. Isso. Nós temos participações aqui, bem-vinda, Maria Noemi Perche, Rodrigo Ribas, que foi nosso aluno aqui, todos amantes do rádio. Mais uma pergunta do Pepe, e depois nós vamos com outras contribuições que estão aqui no chat. Então, o Pepe pergunta ainda, dá para colocar aí a pergunta dele? O senhor conhece dados, se você tem dados sobre as audiências de rádios tradicionais e das rádios digitais? Eu acho que digital é aquela diferenciação, né? Web rádio, talvez a pergunta seja, né? Exato. Essa é a grande questão ainda, né? Porque a audiência nas rádios convencionais, tradicionais, elas tinham os institutos de pesquisa que tinham todo um trabalho e já tinham todas as ferramentas para aferir a audiência dessas emissoras. A internet, ela foi um tsunami para todo mundo está se adaptando, todo mundo está se encontrando, não foi só o profissional de comunicação, mas os institutos de pesquisa, tudo referente à comunicação, eles estão agora correndo atrás para tentar recuperar esse tempo, né? E o que a gente percebe é que os institutos de pesquisas, que já tinham todas as ferramentas e todo o planejamento para as rádios tradicionais, elas agora que começam também a se planejarem, a se prepararem e se estruturarem para as rádios digitais, para as rádios web, né? Agora, a dificuldade é justamente porque a rádio web, a rádio na internet, ela tem uma abrangência que não dá para saber. Por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui, né? Se fosse um programa de rádio regional, convencional, ela estaria dentro de um espaço geográfico. Na internet, não. Na internet, em qualquer lugar do mundo que você tenha acesso, você vai receber esse conteúdo. Então, hoje ainda, esses dados estão sendo elaborados. As rádios grandes, aquelas que eu falei, top, né, que são as rádios já tradicionais, as rádios convencionais que apenas migraram para o digital, elas, junto com os institutos, elas já começam a ter ferramentas mais concretas para aferir a audiência delas. Mas as outras emissoras, né, que estão em outros patamares, que não têm essa estrutura ainda, elas ainda não têm as ferramentas agora que estão começando, mas é difícil essa questão da audiência, realmente é para a web. Então, temos uma contribuição aqui da Rádio e TV Carmo de Guaratinguetá, São Paulo, acho que é o Luiz Fernando Miguel mesmo. Então, acompanhando, somos uma rádio web educativa com estudantes e professores aqui do nosso colégio. Acho que é um colégio salesiano. Abraço a todos, está muito bom esse assunto. Muito obrigada, e podem fazer questões também e falar da sua experiência também. O Rodrigo Ribas também tem uma contribuição aqui, acho que a gente podia colocar. Rodrigo Ribas, lá do Paraná. Boa tarde. Aqui em minha cidade, a Rádio FM continua sendo o meio de comunicação mais eficaz. Tem um programa de nossa paróquia aos sábados e me impressiono com a audiência que o rádio tem. Quer dizer, é a rádio tradicional hoje no FM. Rodrigo, um grande abraço. Ele é padre hoje, ele fez o curso aqui de especialização enquanto seminarista e tem um grande amor ao rádio, a gente percebe isso, né? Mas foi então, sim, pode ir. Mas foi aquilo que eu falei, irmã. Comentar, né? Sim. Foi aquilo que eu falei. É uma questão de cultura. As rádios digitais, as web rádios, agora que elas estão começando a ter uma visibilidade maior e as pessoas estão percebendo esse tipo de plataforma para receber novos conteúdos, novas produções.
mas é uma questão cultural. Ainda tem regiões que a rádio tradicional, a rádio convencional, ela ainda faz-se presente muito forte, então a gente não pode. Uma coisa que eu acho que eu não concordo muito é que quando surge uma mídia nova, acaba com a outra, né? Não necessariamente, todas podem conviver juntas, todas podem crescer e aprender, sabe? Tem espaço para todo mundo, mas infelizmente, a senhora, né, sabe disso, quando surge uma mídia nova, não, vamos acabar, e o rádio geralmente o que acaba? Não, surgiu a TV, o rádio acabou. Não, os dois conviveram juntos. A internet veio, o rádio se adaptou, a TV se adaptou, todos têm que se adaptar, mas todos agora têm que conviver juntos. Isso que eu acho que é legal. A opção, né? É mais uma opção que as pessoas podem ter com a web rádio, ou então, digamos assim, a web rádio você tem que se colocar para ouvir. O rádio é até mais fácil, às vezes, de você estar ali. O Carlos Alberto de Souza, lá de Manaus, boa tarde, mãe Helena e Afrânio, de Manaus, que bom nos acompanhando, nosso aluno, um grande abraço. E o Pereira Júnior, boa tarde, amigos, nossos cumprimentos pela iniciativa de compartilhar conhecimento sobre o futuro da comunicação. Grande abraço à irmã Helena e ao amigo Afrânio. Muito obrigada pela presença. O Wittenberg, Afrânio, muita gente entende que hoje, com o streaming e os canais de TV por assinatura, o rádio perdeu um pouco do seu glamour e audiência. Por exemplo, o futebol, onde os narradores mesmo, os de rádio, não vão mais aos estádios e transmitem do estúdio. Qual a sua opinião sobre isso? A web rádio sente essa mudança também? Muito interessante, muito obrigada. Obrigado, Wittenberg. Na verdade, isso aí é uma questão de custo, né? Antigamente, as rádios, elas enviavam toda uma equipe para o estádio, né? Narradores, repórteres, comentaristas, mas com o advento da internet, com o advento dos canais de assinatura e tudo, o custo, né, tornou-se alto para as emissoras, então é muito mais fácil para elas manter o comentarista e o narrador no estúdio, né, com a narração pela TV, e mandar só o repórter, porque o repórter ele tem que estar no palco da ação, para entrevistar os jogadores e para reportar as ações que acontecem no estádio. Então, todas as emissoras hoje, tanto TV como rádio, elas, por uma questão de custo, né, acabam adotando esse sistema. E as web rádio também sente isso também, e também tudo é uma questão de custo, né? E o custo para a web rádio, ele se torna muito mais complicado de você lidar com isso, porque, às vezes, a tua receita não é a mesma receita de uma rádio tradicional. A receita, você quer dizer os valores, né? A própria publicidade, né? Para manter, né? Para manter o veículo. Né? O comercial. Comercial. Muito bem. Então, nós tínhamos Gabriel Garnieri, grande abraço, parabenizo a irmã Helena, o Afrânio, que conheço pessoalmente, pergunto se você fez laboratório de rádio aqui conosco, quais são as características de um verdadeiro profissional da comunicação que viva isso como uma missão. Agora, o Gabriel chegou no coração do Afrânio. Era isso que eu ia falar. Primeiro, a paixão, né? A paixão pelo que você faz. Eu sempre digo que você tem que ser um abnegado, né? A comunicação exige isso, que você seja um abnegado, um apaixonado, gostar do que você faz, e, aliado a isso, ter uma ética né? Ao usar essas ferramentas e a se comunicar, e perceber a importância do comunicador, perceber a importância do profissional de comunicação, que precisa também, na minha opinião, passar sempre por uma reciclagem, tá? Perceber as mudanças que estão ocorrendo, porque ele faz parte da sociedade, ele faz parte da comunidade. Então, eu sempre digo isso. Às vezes, a pessoa tem um microfone
e não sabe o que falar, não tem um conteúdo, e não se preocupa em desenvolver um bom conteúdo, isso é fundamental, né? E a ética mesmo do profissional, porque a comunicação, ela tanto pode edificar vidas, como também pode destruir vidas, a gente percebe isso no dia a dia, né? Infelizmente acontece isso. Então, o Gabriel, característica de um verdadeiro profissional: paixão, abnegação e ética, compromisso, comprometimento com o público dele, com o ouvinte, com aquela pessoa que está do outro lado, recebendo a tua mensagem, recebendo o teu conteúdo, não importa, entretenimento, se esse conteúdo é de entretenimento, de religião, de saúde, educação, não importa. É muito importante hoje, também na era digital, acho que retomar a questão, uma sociedade que está se modificando por tantas formas. Isso dá para fazer, mas é ético você fazer? É a grande pergunta sempre, mas dá para fazer aquilo, mas é ético fazer? Então, são as grandes questões. Queria dar as boas-vindas para a Renilda Piccoli, de Curitiba, Marcela Cabral, de Cachoeiro do Itapemirim, da Pastoral da Comunicação. As pastorais da comunicação também podem produzir bastante, né, para isso. O Luciano Costa da Mata, boa tarde. Amo este assunto e quero conhecer mais sobre o web rádio. Então, nós temos aqui mais gente participando. A Estela Lopes, você deve... Está aí, na sua opinião, mesmo na era digital, é possível aproveitar a nossa experiência analógica e recriar? Ou estamos falando de coisas muito distintas? Outra coisa, o podcast ofusca o rádio de alguma forma? Vamos entrar na nossa questão também do podcast, né? Bem, respondendo, né, Estela, a primeira parte da sua pergunta, que é essa questão se a experiência analógica é possível ser aproveitada, sim. E eu sou prova disso, porque eu venho da experiência analógica e eu tenho hoje no canal um web rádio. E, às vezes, as pessoas me perguntam, falam, puxa, Frânio, como é que você consegue gerenciar, conduzir uma web rádio? E eu falo, graças à minha experiência no mundo analógico, eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar nas principais emissoras, ainda tenho esse privilégio de prestar serviços, e é um aprendizado, porque do erudito ao popular, eu trafeguei em todos esses gêneros, em todos esses estilos. Então, quando eu fui colocar a minha emissora, eu já sabia o que eu queria, qual era o meu objetivo, qual era o perfil do meu público, o que eu queria oferecer. E essa experiência analógica, ela me possibilitou isso. Essa pergunta, irmã, me faz até eu poder entrar um pouquinho na questão prática mesmo de como você gerencia uma web rádio, né? Às vezes as pessoas me perguntam até também o que é mais fácil, uma rádio tradicional, você gerenciar, ou uma web rádio? E eu posso garantir que uma web rádio é muito mais difícil você gerenciar. Porque na rádio convencional, na rádio tradicional, antigamente, um diretor artístico, que essa figura quase hoje não tem, mas antigamente tinha o diretor artístico, ele só tinha que se preocupar com 3 elementos naquela rádio, que era a sua programação, então ele definia um perfil de público e oferecia a programação que ele achava melhor. A questão comercial, como ele ia manter essa programação no ar, isso requer um investimento, então você precisa cobrir esse investimento. Então, a área comercial. E a infraestrutura técnica, você precisava de equipamentos, de estúdio, de tudo para manter essa rádio. No digital, na web rádio, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam, mas o que muda da rádio, web rádio para uma rádio convencional? Não muda. O que mudou foi a forma de você acessar essa emissora, esse canal. As rádios tradicionais, você acessa através de uma frequência. Então, você está lá no seu carro, você tem um rádio que tem frequência e você vai selecionando a emissora que você quer. Na internet, você precisa ter um endereço, você precisa ter um nome lá. Então,
você tendo acesso à internet, você acessa. Então, é a forma de acesso que muda, mas a estrutura, o pensar em gerenciar um canal de rádio web para um rádio tradicional é a mesma coisa. A dificuldade do rádio, da web rádio, além de você estar preocupado com a programação que você vai oferecer para o seu ouvinte, o lado comercial também, porque você precisa ter o mínimo de uma receita para cobrir aquele investimento. Então, é aquela coisa de empatar, pelo menos, a tua produção, né? Ter uma equipe, pelo menos. E também a infraestrutura técnica. E aí é que você ganha. Porque para você ter uma web rádio, a estrutura técnica que você precisa é bem menor, o investimento é bem menor do que uma rádio tradicional, do que uma rádio convencional. E aí, o que você pode fazer? O que a gente percebe é você apostar no teu material humano, é capacitar cada vez mais, é reciclar esse material humano para que ele possa utilizar da melhor forma possível essas ferramentas que ele hoje tem e saber extrair o máximo dessas ferramentas. Mas hoje está tudo muito fácil. Eu até digo que a minha preocupação é justamente isso. Hoje está tudo muito fácil e passa a impressão que está tudo pronto. E não é. Não está tudo pronto e não está tudo fácil. A internet é fantástica, mas ela não é um feiticeiro, uma coisa mágica que sai. Não, é muito trabalhoso você conduzir uma emissora, você gerenciar, são muitos detalhes. Você precisa saber, como eu falei, de site, de redes sociais. Tudo isso dá muito trabalho e tudo tem que estar muito sincronizado. Então, por isso que, Stella, respondendo a sua primeira pergunta, dá muito para aproveitar a nossa experiência analógica. E a questão do podcast, não. O podcast ele não ofusca a web rádio, até porque são duas coisas distintas. E é legal essa pergunta para a gente diferenciar. Podcast não é web rádio. Você tem um podcast que você pode utilizar aquele conteúdo na sua web rádio, tá? Isso daí é muito bom, você produzir podcast, além das plataformas de podcast que tem, né? De você colocar o seu conteúdo, você também colocar numa emissora de rádio, porque você consegue pulverizar aquele conteúdo nas diversas plataformas. Exato. Afrânio, uma contribuição aqui da Vânia Sagreste, que é lá da Amazônia, né? Ela diz assim que justamente mostrando as várias plataformas, né? Em fevereiro, a Rádio Vaticano completou 90 anos, pode deixar. Há informações de que ela chega aos ribeirinhos da Amazônia pelas ondas curtas. Então, ondas curtas ainda tem audiência hoje. Tem diversas emissoras, quer dizer, as ondas curtas são de determinada época, hoje não há mais essas concessões, mas quem usa tem audiência sim. Às vezes eles aproveitam o mesmo conteúdo, mas tem gente para as ondas curtas. E eu acho que elucida de como os vários modelos convivem, né, Afrânio? Com certeza, né, irmã? É aquilo que eu falei. O nosso país é continental, cada um tem a sua realidade, então a gente não pode pensar também. É o que eu sempre falo, quando a gente trabalha com comunicação, a gente tem que ser visionário, né? E estrategista. A gente tem que pensar lá na frente. A gente não pode pensar só aqui ou agora. Você tem que pensar aqui ou agora, mas já projetando coisas. E o nosso país é continental, então existe essa diferença. A onda curta, que aqui praticamente já não existe, você vê que é a única fonte de informação lá para a comunidade ribeirinha, né? Então, o Carlos Alberto, que é lá de Manaus, aliás, o padre Denis Lima também manda abraço lá de Cametá, mas ele pergunta quais os passos para a criação de uma web rádio profissional. Nossa. Isso aí é uma pergunta que suscitaria muito tempo para a gente colocar, mas rapidamente posso passar algumas dicas, né? Os tópicos, né? Depois pode ser dado em outro momento, né? Primeiro você tem que definir o que você quer oferecer, qual é o seu conteúdo, o que você vai produzir, para quem que você vai oferecer. É a mesma coisa, definir o teu perfil de público, definir qual é o estilo da tua programação, qual vai ser o estilo da tua programação, se vai ser musical e qual tipo de gênero musical,
E aí tem dois caminhos, o Carlos. Você precisa ter pessoas muito habilitadas no campo da tecnologia mesmo, TI, profissional de TI, pessoas que conheçam de informática, de montar site, de fazer todo esse processo que eu confesso que não é muito a minha praia. Como eu falei, a minha praia é mais analógica. A minha praia é pensar conteúdo, é gerar conteúdo, é produzir conteúdo. Essa questão de TI, eu já não, sabe, não é a minha praia, então eu não entro. Mas você precisa ter pessoas que entendam muito disso para montar uma rádio profissional. Se você não tem essa pessoa, se você não tem essa condição, hoje na internet, né, você pode pesquisar, tem algumas empresas que dão toda essa infraestrutura técnica que você precisa. E o web rádio, ela precisa do quê? Você precisa de um site que é, digamos, a porta de entrada para a tua rádio. Então, você precisa ter um domínio, você precisa ter um site, tá? Elas te dão um site, ou seja, uma página que você vai gerenciar e colocar teu conteúdo lá nessa página. Elas te dão o stream, que é fundamental para você. O stream é o canal, né, que você vai mandar os seus dados, vai mandar a sua programação pela internet. Tem alguns streams gratuitos, mas aí você tem que fazer uma pesquisa, tem que saber, como eu falei, de ter um profissional da TI que entenda disso. Se não tiver, essas empresas dão isso, dão o domínio, o stream e o servidor. Eu, por exemplo, aqui é o meu estúdio, como vocês podem estar percebendo, eu estou num estúdio de rádio. Esse aqui é o meu estúdio da minha emissora. E eu estou aqui fazendo essa live, conversando com a irmã Helena e tudo, e a minha programação está lá, montada no ar, bonitinha, quem quiser ouvir, e eu estou aqui tranquilo. Por quê? Porque o servidor não está aqui. O servidor está na empresa que eu contratei. Então, eles são responsáveis por isso. E eu só me preocupo em produzir conteúdo e mandar para o servidor. Então, essa questão são etapas. Se você tem pessoas habilitadas, você tem que fazer todo esse processo. Se não tem, contrata uma empresa, tem um investimento, isso é óbvio, em tudo na vida tem sabe, aquela questão custo-benefício. Tem investimento, não é muito caro, não é, posso te garantir, e você vai ter sossego, você só vai se preocupar em produzir e gerar conteúdo. Isso. A Frânio tem uma pergunta também que vai na mesma linha da Luciana, sobre os direitos autorais. Acho que é a questão do ECAD também, né? Direitos autorais na rádio web, que é importante a gente estar atento a essas questões, porque nós lidamos com bens simbólicos, né? E direitos, né? Exato. É importante, é fundamental, quando você coloca a tua emissora. Lembra que eu falei da classificação das emissoras, do primeiro degrau as rádios tradicionais, do segundo degrau as rádios corporativas, no terceiro degrau as rádios mantidas por profissionais abnegados pela comunicação, e aí eu coloco o meu canal, e no quarto aquelas web rádios que estão por aí, sabe, sem compromisso, sem nada. Uma das questões que diferencia e que você precisa mudar de patamar, dar um upgrade no teu canal, é justamente a questão do ECAD. Porque essas pessoas que não têm compromisso com nada e tudo, elas vão lá, coloca lá o domínio, coloca lá e fica colocando música, colocando conteúdo sem compromisso nenhum. Já uma rádio que tem o compromisso, que tem o comprometimento, que faz uma coisa profissional e séria, ela vai se preocupar com essas questões, porque eu estou usando o direito autoral de outras pessoas. Eu não posso, assim, a torta direito usar a bel prazer, não existe isso. Então, o ECAD é necessário que você pague. As web rádio paga ECAD, o ECAD hoje está em cima, posso garantir para vocês. O ECAD, ele, agora com o advento da internet, obviamente, ele está vendo essa mudança, né, do rádio analógico para o rádio digital e essas mídias digitais. Então, o ECAD está muito atento a isso, ele faz pesquisa na internet, ele descobre as rádios web, descobre tudo e é necessário mesmo. É necessário que você pague o ECAD e as rádios web têm que pagar o ECAD.
Eu acho que um desafio também é a produção, né? Por exemplo, tem o quarto, quando você fala sem compromisso, me vem na mente pessoas aventureiras, né? Que simplesmente linkam programações de outros canais e transmitem, e às vezes sem até pedir autorização. Naturalmente que muitas vezes tem canais que não negam isso, né? Mas também um dos desafios é justamente a produção, porque você tem que ter um diferencial em tudo que você faz, né? Talvez pudesse falar um pouco mais, depois nós vamos responder mais uma ou duas perguntas aqui que estão chegando. Na internet, né, nesse mundo digital, na internet, o que a gente percebe, irmã, é justamente isso. O volume de oferta é muito grande. Então, todo mundo coloca. E aí você tem que criar um diferencial mesmo. Isso é importante. No teu trabalho, no teu canal. Porque senão você vai ser mais um. E como você não tem estrutura, você não tem ainda uma marca, você acaba sumindo. O que a gente hoje percebe, muita gente percebe isso, é que aquela internet livre, aquela internet que você fazia o que queria, tinha toda uma visibilidade nas redes sociais, nos canais e tudo, a cada momento eles estão fechando o cerco, eles estão colocando muros, eles estão colocando cercas. E isso, eu já sabia que isso ia acontecer, eu estou me preparando e isso cada vez mais vai acontecer. Então, se hoje você tem um canal e você também não prestar atenção de que você tem que impulsionar, né, essa forma de impulsionar, de você se preocupar com essa questão, você não vai ter visibilidade, porque a própria rede ela vai te colocando lá atrás, e trazendo para frente essas pessoas que têm isso. Isso acontece Quem está pagando, né? Isso acontece no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, nas web rádio mesmo, no YouTube mesmo. Então, e a produção é isso, você tem que criar um diferencial. É muito importante, senão você não consegue se sobressair nisso daí. Tem mais uma pergunta aqui da Elisângela Pinheiro. Afrânio, qual a diferença da web rádio para uma web TV? A diferença é que o Web TV ela vai requerer um investimento muito maior, porque o equipamento é o que eu sempre falo. Às vezes, uma câmera de TV, apesar que hoje, com toda essa tecnologia, tem ótimas câmeras e tudo que você possa trabalhar e fazer um Web TV, mas quando você pensa num equipamento de televisão, por exemplo, num switch, que é aquela que faz o corte, que você precisa ter, às vezes ela é quase o preço de você montar uma web rádio. Então, quando você pensa em web TV, você tem que ter um investimento bem maior. Agora, a diferença é a mesma coisa. Pensa no tradicional, pensa no rádio tradicional e na TV tradicional. Qual a diferença? É a mesma coisa para o mundo digital. É uma questão de investimento, de custo, de programação. Mas tem uma coisa, sim, muito interessante, que aí a gente pode entrar na questão da podcast, irmã. Sim. Então, deixa eu só colocar a opinião aqui do Pereira Júnior. Ele diz, aí você já vai para o podcast. Sim. Ele diz assim, penso que uma mídia não anula a outra, é isso que estamos falando até aqui, assim como os diversos formatos. Sendo o podcast um novo formato de conteúdo sonoro, qual seria o melhor caminho para produzir um podcast de qualidade? Então, caminho sonoro, olha só. E aí você pode diferenciar, porque tem gente que chama de podcast também com imagem, né? Então... Aí fique à vontade para falar do podcast agora, que o pessoal quer saber também. Entrando na questão do podcast, que essa febre hoje, que todo mundo, eu quero um podcast, vamos gravar o podcast e tudo, descobriram, né, que no dia a dia as pessoas elas têm mais acesso a conteúdos de áudio do que de vídeo. Se você está em trânsito, se você está no metrô, se você está no ônibus e tudo, é muito mais fácil você assimilar um conteúdo via áudio do que via vídeo. O vídeo é quando você está na tua casa, com mais tempo e tudo, você acessa o YouTube, acessa coisa, e os vídeos são mais longos. O podcast, outra vantagem disso,
dele vir da linguagem de rádio, ou seja, a pessoa está livre e recebendo aquele conteúdo só, ouvindo, é a questão da banda larga, ele ocupa menos espaço no teu celular, sabe? Então, você consegue, no teu celular, baixar ou ouvir vários podcasts, vários conteúdos, e o vídeo, se você pegar um vídeo já de 10 minutos, 15 minutos, já praticamente o teu celular, dependendo, ele não vai conseguir, fica difícil, né? É muito mais complicado. Então, a banda larga, a questão dos dados que o podcast consome é bem menor do que a questão do vídeo. O podcast de qualidade é quando você pensa também numa produção de rádio. Quando você está trabalhando com comunicação, com rádio, e você vai produzir um podcast, você tem que pensar na qualidade que você está oferecendo. Quando você tem um web rádio ou um podcast, não adianta. Não adianta. Você tem que ter duas coisas fundamentais, senão ninguém vai ouvir aquele formato ou a tua emissora. Você tem que se preocupar com o conteúdo que você oferece, qual é o perfil de público e o conteúdo, e a qualidade de áudio, gente. A qualidade de áudio é fundamental. Não importa qual é a plataforma que você está utilizando, qual é o formato que você está utilizando. Mas se a qualidade de áudio não tiver boa, não adianta. Então, quando você vai produzir, gravar, sonorizar um conteúdo, tudo isso tem que ser levado em questão. Não é só o conteúdo, é o conteúdo, o formato dinâmico, para não ficar uma coisa arrastada, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Quem trabalha no rádio sabe das características do rádio, da linguagem do rádio, e essa questão da qualidade de áudio. Não adianta. Tá? Então, é fundamental. Então, respondendo ao meu amigo Pereira, né, dessa questão da qualidade do podcast, é isso. Pensar num bom conteúdo, ter uma boa gravação, uma boa produção e a qualidade de som. Isso aí. E de fato, a gente convida depois... Bom, primeiro um abraço também para o Peterson Machado, que foi nosso aluno aqui da especialização, lá de Minas Gerais, falando de como o rádio se reinventa, né? E, de fato, nós estamos nos reinventando. Aqui no CEPAC também, o nosso laboratório de rádio, ele caminha por esses... aliás, todos os laboratórios também de jornalismo, de rádio, internet já mas também os outros, vídeo, tudo a gente tem que hoje pensar nessa cultura digital, quer dizer, hoje são diversos suportes onde você vai colocar a sua produção, né? Então, nós estamos redesenhando todos os laboratórios, né? E neste último a gente aplicou bem o curso de podcast, que eu convido, a irmã Gisele já colocou aí o link para que você conheça o curso de podcast que o CEPAC tem, por sinal, com a contribuição do Afrânio, todos os passos de você construir, né, um bom podcast com o diferencial, com periodicidade, com uma boa produção, né? E então, Eduardo Góes, de Aparecida, grande abraço. A Estela Lopes está bem ativa, grande abraço, muito obrigada pela sua participação. Existe um tempo ideal para o podcast não ser cansativo? Sim, a gente faltou falar, né, Afrânio? O tempo que a gente pensa. Essa questão do podcast hoje, todo mundo chama tudo de podcast. Porque, na verdade, o que é o podcast? O podcast que tem que está agora, né, todo mundo, mas o podcast ele surge praticamente com a internet. Os primeiros arquivos de áudio que foram postados na internet, isso já era um podcast, né? É que hoje está todo mundo querendo produzir o conteúdo e perceberam que o podcast é um formato muito bom para você levar a tua mensagem, porque as pessoas elas têm uma receptividade maior desse formato. E a questão do tempo, eu creio que, no máximo, um bom podcast, eu creio que 20 minutos. Passou disso, você tem que avaliar, tá? Eu vejo que tem arquivos na internet de 1 hora,
45 minutos, 1h10, o pessoal fala que é podcast. Eu, para mim, não considero podcast. Eu, particularmente, não considero. Eu considero um programa, eu considero um arquivo de áudio que você postou na internet. Tudo bem. Agora, o podcast tem que ser coisas mais rápidas, mais, sabe, mais ágeis, porque você tem que imaginar as pessoas no dia a dia, principalmente nas grandes cidades. E as pessoas, é que nem o rádio, ninguém vai cruzar os braços para ouvir rádio, ninguém vai cruzar o braço para ouvir o podcast. As pessoas querem continuar trabalhando, desempenhando, então elas estão no metrô, estão indo para a escola, estão na faculdade, estão no serviço, sabe? Então elas colocam lá o podcast e ficam ouvindo. E aí imagina, 1 hora, não dá para ouvir. E aí mesmo que você, o podcast, você possa ouvir em vários horários, em vários momentos, pode parar, voltar, e da onde você parou e continuar, mas não é a mesma coisa. Assimilação não é a mesma coisa. É uma coisa você ouvir um conteúdo do início, meio e fim, e outra coisa é você recortar esse conteúdo e ficar ouvindo em pedaços. Isso é que nem filme também. Ou você ouve o filme, ou você assiste o filme todo. Quando você começa a assistir o filme, faz uma coisa, assiste o filme, você perde um pouco daquela questão do enredo, da história, você se perde um pouco. E toda vez que você se perde com um conteúdo, você acaba, aquele conteúdo ele não se torna eficaz. Irmã, eu sei que a gente está quase no final. Isso. Tem a contribuição, você queria falar, mas tem o Peterson aqui que faz uma contribuição também. Tá. Falta algum tema importante que você queira falar? Eu queria falar claro. Sobre a questão do novo profissional. Ótimo. De podcast e de web rádio. Então, hoje, quem quer trabalhar com essa mídia tem que entender que o profissional de comunicação hoje ele tem que ser um multitarefas. Sabe? Ele tem que saber exercer várias atividades. O rádio, antigamente, era tudo setorizado. Então, eu era o locutor, tinha o produtor, tinha o sonoplasta, tinha a pessoa que redigia os textos, o roteiro, tudo. Hoje, não. Hoje, no ambiente digital e nas web rádio, para um podcast, você acaba fazendo tudo. Esse passo a passo desse laboratório de podcast que a irmã citou aqui no CEPAC, a gente coloca muito bem isso. Então, são várias etapas. Você grava, você produz, você grava, você edita, você posta, sabe? Então, hoje, um jornalista, por exemplo, que antigamente ele ia lá no palco, fazia a reportagem e dava para o editor e tudo bem, hoje não. Ele grava, ele edita, ele monta a matéria, ele tira foto para ir para o site da emissora, ele grava vídeo, ele faz tudo. Então, hoje, o profissional de comunicação, nesse novo formato, ele tem que ser um multimídia. Pois não, irmã? Exato, muito obrigada, Frane, foi muito rico. Peterson Machado, quero registrar aqui, ele diz, estou na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, né? Olha, eu tive o privilégio de estar lá dando um curso há bastante tempo. Aprendi muito com o professor Afrânio, porque ele fez o curso aqui, e sempre recomendo o curso no CEPAC. Muito bem! Então, eu vou lembrar o Peterson e outros que nos acompanham, entra lá no nosso site, que nós temos agora um curso de especialização, Comunicação, Teologia e Cultura, teórico-prático, né, do CEPAC, em convênio com o ITESP, e o próximo módulo começa em 5 de julho a 17, e vai ser novamente remoto devido à situação de pandemia, né? Então, a gente convida você, Peterson e tantos outros que nos acompanham, a entrar no site, a conhecer e a recomendar para outras pessoas. Tantas pessoas, como você bem mencionou, a internet abriu o polo do emissor. Só que formação nós temos para produzir, para ser esse profissional multimídia e multitarefa, né? Então, nós temos que buscar muita formação. Então, obrigada, Frânio. Se você quer dizer mais alguma palavra final, a gente agradece de coração, foi muito rico. Eu acho que tem gente que ainda tem perguntas, mas pode ficar em diálogo conosco aqui. Aliás, quem tem saudade do Afrânio, faz o curso do podcast, que é ele que apresenta esse curso. Bem, irmão, eu quero agradecer muito o convite, foi uma honra para mim, um privilégio de estar aqui também.
Quero agradecer a todos que participaram, enviando perguntas, ou mesmo que nos assistiram. Quero também reforçar a questão da ética, do compromisso do profissional de comunicação, tanto no pensar a comunicação, como na produção e na geração desse conteúdo. Pensar que a gente, do outro lado, tem pessoas, embora a gente viva num mundo muito tecnicista, com toda a instrumentalização, com toda essa questão das ferramentas, mas o nosso conteúdo, o nosso trabalho é feito para as pessoas, né? O ser humano, o fator humano tem que estar presente o tempo todo. Obrigado, Afrânio, de coração, obrigada a você que nos acompanhou, mesmo que eu não tenha mencionado o nome. E essa live, quem não pôde ver, quem quer rever, visita lá, porque ela está no canal do YouTube, né? E também se inscreva, divulgue para outras pessoas. O nosso canal tem esse objetivo formativo e informativo. Então, todas as quartas-feiras estamos ali. E visite também os nossos cursos de comunicação EAD e outros a gente vai também programar e comunicar para você. Então, muito obrigada de coração e até a próxima. Obrigada, Afrânio, mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado, e irmã. Um grande abraço a todos. Obrigada.